Lendo um conto popular. Leia o título do texto a seguir e observe as ilustrações. Você acha que o macaco e a onça são amigos? O que você imagina que possa acontecer em uma história com esses dois animais como personagens? Essa é a resposta pessoal, tá? Vocês que responderem, vão aí. Quer descobrir o que aconteceu entre o macaco e a onça? Então leia o texto a seguir. O nome da história, o título da história é O Macaco e a Onça. Ah, lá está ele, o animal que mais faz traquinagens na mata. Vejam o tamanho do rabo dele. Que habilidade é o macaco! Pulando de galho em galho, vive pregando peças nos outros animais. Pois escutem uma de suas macaquices. Cansada das peraltices do macaco, a onça teve uma ideia: fingir-se de morta. Assim, na hora em que o macaco se aproximasse dela para lhe dar o derradeiro adeus e agarrar e comer o travesso. Dessa vez eu é que vou fazer o macaco de bobo, ele vai cair feito um pato, disse. Plano bolado, bastou dizer à comadre Cascavel que espalhasse a notícia de seu pensamento. Missão dada, missão cumprida, foi o que pensou. Agora era só se deitar no chão da caverna e esperar pelo grande momento da vitória. A notícia da morte da onça correu como o vento por todos os cantos da mata, pelos rios, pelos capões, pelos céus e até pelas imensas árvores. Foi lá no alto, no último galho da maior árvore da floresta, que um papagaio contou ao macaco a triste notícia. A onça morreu, gritou o papagaio. Não me diga, a onça morreu, indagou o macaco. A coruja, o jabuti, o jacaré, a raposa e tantos outros animais entraram na caverna e se posicionaram em volta da defunta. O macaco, esperto que só ele, chegou por último. De longe foi dizendo: mas que pena, uma onça tão jovem e já esticou as canelas. Por acaso ela já espirrou, senhor coelho? Ainda não, por quê? Questionou o coelho intrigado. Horas, porque minha vozinha, quando morreu, deu 3 espirros, disse o macaco. Ouvindo isso, a onça espirrou em alto e bom som 3 vezes seguida. Atchim! 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 O macaco rolava de tanto dar risada. Desde quando o morto consegue espirrar? Saúde, dona onça, disse ele, correndo e ainda dando boas gargalhadas. Os animais acharam tudo aquilo muito engraçado e também começaram a rir. A onça, coitada, morreu de vergonha. Cada animal, da formiga ao porco-espinho, saiu pela floresta contando esse acontecido para quem quisesse escutar. Foi assim, foi assado. Eu mesmo ouvi a história narrada por uma maritaca que vive numa palmeira no fundo do meu quintal. Essa história foi recontada por Ricardo Dalai e Márcia Paganini. O Macaco e a Onça foi do livro Histórias Bem Contadas, contos de fadas, fábulas e outras histórias. Vamos para a página 127 agora, tá bom? O conto popular são as histórias que surgem oralmente entre o povo e vão sendo contadas de uma pessoa para outra, de geração para geração, são chamadas de conto popular. Entre o povo brasileiro são muitos os contos populares sobre o macaco. Estudando o texto. De que trata o conto lido? O conto trata da esperteza do macaco e de como a onça não conseguiu enganá-lo. O que você imaginou sobre a história e os personagens se confirmou ou não no texto? Desculpa, gente. O que você imaginou sobre a história e os personagens se confirmou ou não no texto? É uma resposta pessoal. O que a história provocou em você? Surpresa, alegria, risos, aborrecimento ou outros sentimentos? Aqui também é resposta pessoal, é de vocês.
Qual é o personagem principal, ou seja, em torno de quem a história se envolve? É o macaco. Como esse personagem pode ser descrito, isto é, quais são as principais características do macaco? O macaco é o animal que mais faz traquinagens, vive pregando peças nos outros animais e tem um grande rabo. São as características que estão aqui no texto. Que personagem também é importante na história, mas se opõe ao personagem principal, isto é, as ações dele estão contra a personagem principal? A resposta é a onça. Vamos à página 128. Quais são os personagens secundários da história? Isto é, aqueles de menor importância. A cascavel, a coruja, o papagaio, o jabuti, o jacaré, a raposa, o coelho e outros animais. Onde a história acontece? Na floresta. Releia um trecho do texto. Dessa vez, eu é que vou fazer o macaco de bobo. Ele vai cair feito um pato, disse. De quem é a fala destacada nesse trecho? Da onça, né? Que sinal de pontuação foi usado para introduzir esta fala? O travessão. Olha aqui, ó, isso aqui chama-se travessão. Para quem já esqueceu, para quem não lembra, é travessão. O que levou a onça a querer fazer o macaco de bobo? Ela estava cansada das peraltices do macaco, então resolveu pregar uma peça nele. Pinte o animal que ajudou a onça a colocar seu plano em prática. O coelho, a cobra ou o jabuti? Foi a cobra, né? Para pintar o animal do meio. Página 129. Ao pedir à comadre Cascavel que espalhasse a notícia de sua morte, a onça pensou: missão dada, missão cumprida. Você sabe o que é missão? Se necessário, pesquise a palavra no dicionário. É uma resposta pessoal, tá? Mas uma missão é a função dada por alguém ou então outra pessoa para que seja realizada. É uma função. A missão é uma função, é um cargo. O que a onça quis dizer com missão dada, missão cumprida? Também é uma resposta pessoal, mas ela quis dizer que a Cascavel iria fazer o que ela havia pedido, que era enganar o macaco. Em uma história são narrados fatos que já ocorreram. Por isso, são usadas palavras e expressões que indicam ações no passado. Por exemplo, subiu, comeu, estava correndo, disse. Sublinhe no trecho a seguir as palavras que indicam ações que já aconteceram. A notícia da morte da onça correu como o vento por todos os cantos da mata, pelos rios, pelos capões, pelos céus e até pelas imensas árvores. Foi lá no alto, no último galho da maior árvore da floresta, que um papagaio contou ao macaco a triste notícia. Então, aqui, ó, a notícia da morte da onça correu. Então, correu, já aconteceu. Foi lá no alto, foi. Que um papagaio contou. Então, as palavras que representam, indicam coisas que já aconteceram, são correu, foi, contou. Os animais acreditaram na morte da onça? Como é possível saber? Sim, e é possível saber porque todos divulgaram a notícia da morte da onça e foram despedir-se dela lá na caverna. Então, por isso que dá para saber que acreditaram. O que você entendeu por a notícia da morte da onça correu como o vento? É uma resposta pessoal, mas se correu como vento, o vento é rápido, né? Então, espalhou a notícia rapidamente. Vamos à página 130. O que o macaco pretendia ao perguntar se a onça já havia espirrado? Marque com X na alternativa correta. Então, o macaco pretendia enganar a onça fazendo espirrar, provando que ela não estava morta, porque quem é morto não espirra. O macaco é esperto.
O narrador, ou seja, quem conta a história, afirma, pois escutem uma de suas macaquices. O narrador afirma isso. Com quem o narrador está falando, isto é, a quem ele está se dirigindo? Ele está dirigindo ao leitor, ao ouvinte da história, para quem ouve ou para quem lê. Releia um trecho do texto. Cada animal, da formiga ao porco-espinho, saiu pela floresta contando esse acontecido para quem quisesse escutar. Foi assim, foi assado. Explique o que você entendeu com a afirmação foi assim, foi assado. É uma resposta pessoal, mas cada um contava a história do seu jeito, de um jeito particular, de acordo com o que sabia. Mesmo quem não tinha visto a onça morta lá, contava como sabia, tá? Vamos à página 131. Palavras e expressões com sentido figurado. Releia uma frase do conto O Macaco e a Onça. Uma onça tão jovem já esticou as canelas. Marque um X na cena abaixo que representa como estava a onça, de acordo com a expressão destacada na frase acima. Ela estava aqui, ó, é a segunda, que ela estava deitada como se fosse morta. É muito comum na linguagem do dia a dia usarmos expressões com sentido figurado, ou seja, dizermos algo com um sentido diferente daquele em que geralmente são empregadas. Tipo, esticou as canelas, ela morreu. Ou tipo, figurado, nossa, tô morrendo de fome. A palavra morrendo é sentido figurado, porque ninguém tá morrendo. Se estivesse morrendo, não ia falar, né, gente? Então, é no sentido figurado aí, tá bom? Esticou as canelas. O macaco quis dizer, ela tão jovem, já morreu. Página 132. Pratique e aprenda. Nas frases a seguir foram empregadas expressões com sentido figurado. Marque um X na alternativa que representa o que elas significam. O macaco rolava de tanto dar risada. Significa que o macaco ria muito, é a primeira alternativa. Ele vai cair feito um pato. Ele vai ser enganado. Então, vai cair feito um pato. O macaco não vira pato, é no sentido figurado. E aqui rolava é também no sentido figurado, porque ele ria muito. Então, é que ele vai ser enganado, é a segunda alternativa. Releia outro trecho do texto. A onça, coitada, morreu de vergonha. O que o narrador quis dizer com morreu de vergonha? Será que a onça ficou com tanta vergonha que acabou morrendo? Explique o que você entendeu dessa expressão. É também no sentido figurado. A expressão quis dizer que ela ficou com muita, mas muita vergonha. Morrer de vergonha é a maneira de dizer quando alguém ficou muito, realmente muito envergonhado. Né? Que ela morreu, ela ficou muito envergonhada. Vamos para a página 133. Agora, relacione cada uma das expressões abaixo ao seu significado. Morrer de fome significa ficar com muita fome. Morrer, aqui embaixo. Morrer de inveja significa querer muito o que é dos outros. Morrer de dó, ter muita pena de alguém. Morrer de amor, amar muito alguém. Morrer de rir, rir muito. Morrer de medo, ter muito medo. Então, as respostas ficaram assim: 3, 4, 5, 6, 1 e 2. Explica o sentido das expressões em destaque. Ele pisou na bola. Então, pisou na bola, ele decepcionou, ele cometeu um erro. Aquele menino vive no mundo da lua. Ninguém vive lá na lua, né, gente? Então, ele está sempre distraído. Significa que está sempre distraído. Aquele homem tem uma fome de leão. Então, ele tem o quê? Ele tem muita fome. Ai, vamos para a página 134?
Aqui são as pontuações. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. A notícia da morte da onça se espalhou com rapidez. Os animais iam anunciando uns aos outros o acontecimento. Veja, a onça morreu, a onça morreu, a onça morreu, a onça morreu, a onça morreu. Os personagens tiveram a mesma reação diante da notícia da onça. O que você acha? Não, cada animal reagiu de uma maneira diferente diante do fato noticiado. Então, a resposta é não, cada animal reagiu de uma maneira diante do fato noticiado, diante da notícia. Vamos pensar um pouco mais sobre as reações dos animais? Para isso, responda as questões a seguir. O que a cascavel provavelmente estava sentindo ao dar a notícia do falecimento da onça? Certamente ela pensou, ela teve certa diferença, ela sabia que era um truque da onça para enganar o macaco, mas ela quis ajudar a onça, né? O que o tatu-bola estaria expressando? Ele estava com surpresa, ó, vamos ver, cadê? O que a cascavel provavelmente estava sentindo ao dar a notícia do falecimento? Certa indiferença, se for olhar lá, ela só falou, a onça morreu. O tatu-bola estaria O que o tatu-bola estaria expressando? A onça morreu! É surpresa com a notícia. E o papagaio? O papagaio falou, a onça morreu! Muito espanto ao saber da morte da onça. Qual foi a reação da preguiça do coleiro ao saber da morte da onça? Por ela ser tão lenta e tranquila, ela não esboçou muita surpresa. Quanto ao macaco, como ele reagiu ao escutar que a onça havia morrido? Ficou em dúvida, não acreditando na notícia. Como você conseguiu perceber essas diferentes reações? Por meio das expressões faciais dos personagens, dos animais e dos sinais de pontuações aqui empregados em cada frase, a onça morreu. As falas dos personagens na cena da página anterior são formadas pelas mesmas palavras, porém elas são finalizadas por sinais de pontuação diferentes. Quando lemos textos, temos contato com sinais de pontuação. Vamos rever alguns deles e os nomes que recebem? Esse aqui é o ponto final, azulzinho, ponto de interrogação, esse aqui, vermelhinho, é corcundo, esse retinho, ponto de exclamação e 3 pontinhos, reticências, página 136. Vamos entender um pouco melhor quando devemos usar cada um desses sinais. Para isso, observe o uso deles nestas frases. Cansada das peraltices do macaco, a onça teve uma ideia, fingir-se de morta. Por que foi usado o ponto final nessa frase? Porque estava indicando uma afirmação, indica uma afirmação. Veja o tamanho do rabo dele, que habilidade, é o macaco. Por que essas frases foram finalizadas por pontos de exclamação? Porque elas estão expressando surpresa, admiração. Por acaso, ela já espirrou, senhor coelho? O que o ponto de interrogação está expressando? Uma pergunta, um questionamento. A onça, coitada, morreu de vergonha. O que as reticências estão expressando? Uma pausa. O ponto final indica uma afirmação ou então negação. O ponto de exclamação é utilizado para expressar sentimentos como surpresa, admiração, espanto e medo. O ponto de interrogação indica perguntas. As reticências indicam uma pausa na fala ou no pensamento. Página 137, vamos lá? Pratique e aprenda. Veja as cenas abaixo e pontue as falas adequadamente. O que você achou da atitude da onça? É uma pergunta. Que ponto é mesmo, gente? Se lembram? Ponto de interrogação. Péssima. Não é certo resolver os problemas contando mentira. Aqui são 2 pontos de exclamação, porque ela está muito admirada. Sim, mas coitada da onça.
O macaco vive pregando peças nela. Aqui também é dois pontos de exclamação, que ele tá admirado. E ele deu uma pausinha aqui, reticências. E aqui mais admirado ainda porque o macaco vive pregando peças na onça. 3 reticências. Mesmo assim, não é certo resolver as coisas com uma mentira. 2 pontos de exclamação, porque tá admirado também. E por hoje é só, tá, gente? Tchau, até mais.